Você tem medo de quê? E qual o nível de intensidade dele? O medo não é sinal de fraqueza ou covardia, muito pelo contrário, é uma reação involuntária que precisamos lidar ao longo de vários momentos da vida. Mas você sabe por que sentimos isso e como superar? Quem esclarece tudo sobre o assunto é a psicóloga Luciana de Paula. Tudo bem, Lu? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-la. Por que a gente sente medo? O medo é uma emoção natural do ser humano, então faz parte da nossa vida, da nossa constituição, e o medo ele aparece para nos alertar, né, e para nos proteger diante de situações de perigo. Ele provoca sintomas físicos na gente? Pode provocar sintomas físicos ali, dá uma tremedeira, né, um friozinho na barriga, um suor frio, é normal. Uma vez que a pessoa tem medo de algo, ela sempre vai ter medo daquilo? Ou ela consegue superar ao longo da vida? Ela pode superar a partir de uma experiência positiva que ela tenha com aquela situação em que ela sente medo, ou com aquele objeto, ou se é um medo de animal, alguma coisa, ela pode sim superar esse medo. Qual a relação entre medo e ansiedade? A ansiedade, ela é um estágio do medo, né? Um estágio moderado do medo. Ambos têm essa... vai nos alertar em situações de perigo, tanto a ansiedade quanto o medo. No entanto, o medo a gente sente diante de uma situação real de perigo. Na ansiedade, a gente já pode sentir aí uma preocupação, um receio diante de algo que pode ou não acontecer, né? De algo que de repente a gente cria na nossa cabeça, de algo que vai ainda acontecer, e aí pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Então a diferença é que o medo é diante de algo real e a ansiedade nem sempre, mas ambos têm essa função, né, de nos alertar e de nos auxiliar em situações de perigo. Medo e fobia são a mesma coisa? Não. Né? O medo é algo normal, natural, que faz parte aí da nossa constituição como seres humanos. A fobia já é um transtorno, né? Então é um medo exagerado, muitas vezes é um medo irracional de alguma coisa. Seja aí de algo que cria na cabeça ou realmente resultado de algum trauma, mas aí a fobia ela já vai para um campo de transtorno que precisa de cuidados. Ter coragem, ser corajoso, significa não ter medo? Não, quando a gente não tem medo, a gente se coloca em situações de perigo, né? A pessoa corajosa, ela é uma pessoa que é cautelosa. Ela não vai se colocar numa situação em que ela pode se prejudicar. E é aí que o medo entra, né? Ter cautela para ela pensar aí, faço ou não faço. Então, ter coragem não significa não ter medo. A Lisandra de Bauru quer saber. Tenho muito medo de lagartixa. Se encontro uma no meu caminho, fico paralisada e não me mexo até alguém chegar. Até choro. Quer saber? Ela comentou. Pode ser uma fobia, né? Por quê? Qual que é o perigo que uma lagartixa oferece? Nenhum, né? Então pode vir aí de uma fantasia ou de algo que tenha assim acontecido em algum momento da vida dela e que isso ficou para ela como em forma de uma fobia aí, porque ela paralisa. Não é um medo simples, a lagartixa tá ali, eu vou lá pro outro lado e pronto, e deixo ela ali quietinha. Ela paralisa, então é algo que realmente precisa ser tratado. O Jorge de Presidente Prudente quer saber, é possível superar medo sem tratamento? Diante, por exemplo, quando a gente tem um medo de algo e aí a gente tem uma experiência positiva com aquilo, a gente pode superar sim, mas tem que ver a intensidade desse medo, as raízes desse medo, né? E se a pessoa consegue, então, sozinha, ir e encarar uma situação na qual ela tem medo. A Lúcia de Lins, algumas pessoas defendem que para superar um medo é preciso enfrentá-lo, isso é verdade? Depende. Às vezes a gente tem condições e tem recursos internos para enfrentá-lo. Muitas vezes não. E aí isso pode se tornar um trauma e algo muito maior. Marisa de Prudente, pensamento positivo ajuda? Ajuda. Pensamento ajuda positivo, ajuda pra vida, ajuda pra tudo, sim. Fabiana de Teodoro Sampaio, tenho muito medo de andar na rua sozinha, mas queria superar isso porque me impede de fazer muitas coisas. Por onde devo começar?
aos pouquinhos. A gente não precisa também chegar encarando a situação de uma maneira abrupta. Então, eu tenho medo de andar sozinha na rua à noite, né? Então, eu começo aos poucos, um percurso pequeno, em alguns horários específicos, encarando esse medo de pouquinho para eu ir me sentindo mais segura, para depois abandonar esse medo de vez. Obrigada. Eu que Bom agradeço fim de o semana. convite.